O Bitcoin está indo para 50 ou para 100 mil dólares? Nesse vídeo nós vamos analisar de forma lúcida, imparcial e sem viés ideológico, né? De fato, as tendências do Bitcoin, das altcoins, para a gente entender. Cara, esse bear market começou? Não. O bull market ainda está vivo? Ainda veremos as criptomoedas subindo? Vamos lá, turma. Fica comigo até o final, então, para a gente entender. Mas antes, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Bora lá? Entrando aqui no gráfico, né, do Bitcoin, o que a gente pode identificar aqui, turma? A gente pode identificar a seguinte coisa, né? Talvez a mais óbvia do momento. Apesar do Bitcoin estar caindo 2% aqui hoje, a Ethereum está caindo 3,5%, muito dessa queda aqui puxada pelo mercado americano, S&P 500 aqui, ó, o índice de S&P 500 caindo 1,32%, Nasdaq caindo 2%, o índice, né, também japonês que fez com que o Bitcoin fosse lá nos 50 mil dólares lá no dia 5 de agosto, né, aqui também está caindo aí 2%, a gente até estava positivo, né, ontem a gente veio do início de semana positivo, mas hoje nós começamos a virar para negativo, muito puxado por essa queda realmente dos mercados estrangeiros, ok? Só que se a gente analisar, turma, aqui de forma lúcida, nós enxergamos uma única coisa. O preço do Bitcoin hoje, dia 3 de setembro de 2024, está o mesmo preço que estava no dia 28 de fevereiro de 2024. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Ou seja, nós temos 7 meses trabalhando de forma lateral. Quando a gente puxa aqui para o tempo gráfico mensal, a gente vê aqui que realmente nós estamos de fato trabalhando dentro de uma lateralidade aqui dentro de nos últimos meses, e essa lateralidade, turma, está formando uma bandeira de alta, ok? Nós estamos trabalhando dentro dessa região, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. Se a gente manter este padrão, o mês de setembro deste ano, né, provavelmente deve fechar verde, ou seja, vamos até mudar aqui, provavelmente nós deveremos ver um candle verde aqui, ó. Por quê? Porque nós estamos formando um canal aonde cada candle mensal desse aqui é de uma cor. Eu, Diego, não sou supersticioso, né? Mas todo o mercado enxerga como fevereiro um mês negativo. A gente pega, né, o gráfico do Bitcoin desde lá de trás, a gente consegue determinar algumas coisas, beleza? O mês de setembro, cadê? O mês de setembro de 2011 foi um mês negativo para o Bitcoin. Então vamos anotando isso aqui. 11, né? Foi negativo. 2011. Vamos pegar aqui 2012. Setembro de 2012 foi positivo. Positivo. Último setembro, 2023, já foi um setembro verde, positivo para o Bitcoin. Positivo. E 2024, nós começamos o setembro de 2024 um pouco no vermelho, beleza? O que isso aqui significa, turma? Significa que nós ainda temos aqui mais 27 dias até fechar o mês de setembro. 2024, a verdade é que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Se nós analisarmos aqui graficamente este movimento que está acontecendo no Bitcoin, eu estou inclinado a acreditar que nós poderemos ver um setembro verde no Bitcoin. Por quê? Nós estamos vendo aqui um candle verde, candle vermelho, candle verde, candle vermelho, candle verde, candle vermelho. Ou seja, fazendo o que a gente chama aí, né, de um canal cor sim, cor não. Ou seja, um mês positivo, um mês negativo. Somando a isso, turma, nós temos aqui também uma bandeira de alta que está sendo construída, ok? Aqui nós temos o mastro da bandeira e aqui nós temos a bandeira, beleza? Isso aqui é inegável. Uma bandeira de alta, turma, geralmente ela rompe para cima, ok? Geralmente essa bandeira de alta ela tende a romper para cima e ela valoriza mais ou menos a mesma valorização que aconteceu aqui no mastro desta bandeira. Se isso acontecer, turma, de fato, nós estamos falando de... Aqui nós temos uma valorização de 191% aproximadamente. Se nós conseguirmos, de fato, uma valorização de 191% no rompimento desta bandeira,
Nós estamos falando que Bitcoin deve vir para algo próximo de 217 mil dólares. Isso não sou eu, turma. Pode pegar os livros de análise gráfica que vocês vão ver. Isso aqui, se confirmado, Bitcoin, nós veremos Bitcoin acima de 200 mil dólares nos próximos meses, ok? Se a gente olha para o curto prazo, a gente vê que nós temos aqui este padrão que está sendo respeitado já há mais de 7 meses, não é isso? E que sim, o Bitcoin ele pode voltar aqui embaixo na parte inferior deste canal. E inclusive eu acredito que seria muito saudável se isso acontecesse. Por quê? Porque geralmente um candle, quando deixa um pavio grande desse aqui, o ideal é de que o gráfico ou os preços, né, dos gráficos, eles tendem a ir lá e fechar para depois seguir uma direção. Geralmente a direção oposta. Nesse caso, nós tivemos aqui ó, um pavio muito grande que formou o suporte do mercado, ou seja, o suporte do Bitcoin. O ideal é que ele viesse aqui, fechasse, assim como a gente vê, né, aquela estratégia de fechamento, de gap também, fechasse este padrão para depois a gente ver aqui um rompimento e de fato o Bitcoin estourar para cima, beleza? Eu estou esperando que um movimento como este pode acontecer, apesar de que quando todo mundo acredita, e Diego, você mesmo disse, né, que a gente teve aqui, ó, 2011, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 setembros negativo contra 2, 3, 4 setembros positivos. Você não acredita que a maior probabilidade de a gente ver, de fato, o Bitcoin corrigindo ainda esse mês? Sim. Se a gente for analisar historicamente, a maior probabilidade é de que a gente tenha um setembro vermelho. Só que eu não gosto muito de seguir a manada, porque geralmente a manada está errada, beleza? Quando todo mundo fala, vamos vender setembro e voltar só outubro, parece que eu fico um pouco um pé atrás, entendeu? Eu fico um pouco um pé atrás. Independente, né? Agora, independente de qualquer coisa, turma, o que eu vou ficar de olho? Eu vou ficar de olho em grandes movimentações, beleza? Se o Bitcoin viesse aqui e fechasse esses 50 mil dólares, voltasse em 50 mil dólares novamente, para mim seria, 2, 3, seria a oportunidade do ano. Mais do que a própria primeira queda que teve do Bitcoin, sim, porque aqui ele poderia ter perdido 50 mil dólares, só que nós estamos testado. Beleza? Nós vimos que a liquidez em 50 mil dólares aqui ela é muito forte. Olha só para você ver, ele bateu 49 mil dólares, né? 48.900 mais ou menos, e ele foi quase que reto em 65. Então sim, tem muito dinheiro aqui embaixo, beleza? Tem muita ordem de compra aqui embaixo. Não acredito que a gente vai perder isso aqui, só que se a gente fechasse este movimento, a gente poderia talvez estar diante, né, do start para o rompimento do Bitcoin, que poderia levar ele primeiramente a 100k, depois 200k, que é o padrão do rompimento da bandeira de alta que nós falamos inicialmente, ok? E eu acredito que o topo do mercado estará aqui, ó, entre 100 e 200k. Enquanto isso, turma, a gente não vê, né, um movimento talvez muito forte de alta ou de baixa. O que eu aconselho que você faça? Que você tenha paciência. O Bitcoin está lateral, operando lateral, entre as regiões de 70 e 50 mil dólares, já tem mais de 7 meses. Beleza? Nesses momentos que o mercado fica lateral, ele nos força talvez a querer alavancar demais, operar alavancado, porque a gente pensa, não, vai bater sempre nas mesmas regiões, então vou usar uma alavancagem maior e vou aproveitar que ele vai movimentar menos, então eu posso alavancar mais. Só que isso não é o ideal, não é isso que vai fazer você ganhar dinheiro, beleza? Por outro lado, a gente tende a ficar entediado. Sim, a gente fica entediado. Por quê? Porque a gente compra uma criptomoeda, a gente faz um investimento, a gente quer ver esse investimento subindo, valorizando. E quando a gente vê ele andando de forma lateral, parece que não é tão interessante. E a gente fica meio, talvez, até, digamos, talvez um pouco frustrado. Só que isso faz parte, beleza? Isso faz parte da questão de investimento. Quando a gente fala de trades, a gente consegue realizar, né, algumas operações mais de curto prazo. Mas quando a gente está falando de investimento, a gente tem que entender que, de fato, o longo prazo ele vai, de fato, retribuir, né? Ou seja, recompensar aquelas pessoas que tiveram paciência
lá atrás, ok? Diego, não dá para a gente fazer nenhum tipo de operação de curto prazo no Bitcoin ou alguma outra, né, altcoin. O que eu acredito que você poderia, caso vocês queiram, né, de fato operar esses curtos prazos, no curto prazo, você poderia aproveitar uma estratégia aqui, ó, que ela é bem simples, né? Se a gente diminui os tempos gráficos, a gente vê que o Bitcoin está praticamente quase entrando em sobrevenda e que em algum momento ele vai sair dessa região de sobrevenda e vai subir para uma sobrecompra. Então eu posso aproveitar esses momentos de queda para adicionar posições de compra. Diego, aonde seria o mais ideal? Aonde eu tenho suporte? Aonde está testado, por exemplo, 57.100, ou aqui um pouco mais embaixo, 56 mil dólares. Então, aonde eu gostaria de operar, né, Bitcoin? Eu gostaria de operar o Bitcoin entre 57 e 56 mil dólares, se fosse para mim realizar de fato uma compra, ok? É isso que eu vou ficar de olho para essas operações de curto prazo. Para o longo prazo, turma, só vou adicionar posição, só vou realmente talvez comprar mais criptomoedas se o Bitcoin voltar aqui em 50 mil dólares. Ou se ele romper os 70 mil dólares. Beleza? Ou ele tem que romper os 70 mil dólares, ou ele tem que voltar em 50 mil. Aí vai ser all-in. Ok? Aí é all-in de fato. Acredito que as tendências ainda continuam de alta em todos os tempos gráficos. Não tem nada que nos diz que a gente perdeu a nossa tendência de alta. Então, para mim, qualquer uma dessas duas regiões, um rompimento de 70 ou uma queda novamente para 50, é all-in mesmo, não tem para onde correr. E questão de curto prazo é aproveitar, talvez, aqui esses suportes, né, que a gente consegue identificar aqui em 57 mil dólares e em 56 mil dólares, para a gente poder realmente realizar as nossas operações de curto prazo. Lembrando que se você for realizar trade, você tem que saber o momento em que você vai comprar, a região de compra, uma região de stop e uma região de saída no lucro, ok? Diego, dá um exemplo na prática para nós de como que você montaria este trade, por exemplo. Eu montaria um trade, por exemplo, aqui em Bitcoin, da seguinte forma: eu poderia realizar aqui uma compra em 56 mil dólares com um stopzinho aqui de, sei lá, 0,5% talvez, aqui embaixo, 56, 57, né? 56,5%, 56,5, 56,200 mais ou menos, e um alvo de lucro próximo dos topos anteriores, aonde eu tenho uma resistência aqui em 59.500 dólares, então eu colocaria o quê? Meu alvo de lucro aqui, minha saída no lucro aqui, a minha saída no stop aqui, e a minha compra seria feita aqui próximo deste suporte, ok? Da última vez que realmente tocou e testou essa região, beleza? Esse seria uma das formas que eu operaria trade e mais de curto prazo, né? A região de fato mais segura, né? E talvez onde seria a melhor operação, né? De verdade, de fato, talvez seja aqui 50 mil dólares, né? Então, se voltar aqui, Diego, mas está em 57, você acha que pode voltar lá em 50? Lógico que pode, a gente está falando de uma queda de 13%. Então, quedas de 13%, da mesma forma de uma alta de 13%, 15%, 20% no Bitcoin, basicamente não é nada, né? Isso pode acontecer de repente num candle, né? A gente já viu isso acontecer várias e várias vezes. Então, para mim, a região mais segura de compra no Bitcoin é 50 mil dólares. Só que sim, dá para a gente tentar um repique aqui, ó, 57, dá para a gente tentar um repique 56, dá para a gente tentar um repique talvez até um pouco mais embaixo aqui, ó, até 54,5. Só que eu prefiro de fato operar nas regiões que são mais seguras, beleza? E as regiões mais seguras para mim, de verdade, é 50 mil dólares, ok? Dá para fazer esses tradezinhos mais curtos? Dá. Fica ao seu critério e de acordo com o seu gerenciamento, né? É isso que eu estou de olho agora. Ethereum está um pouco mais, sim, digamos que um pouco mais feio, né, do que o Bitcoin. Ethereum nós estamos aqui um pouco mais feio do que o Bitcoin, né? Se a gente analisar esse movimento aqui em Ethereum, a gente tem aqui, né, um canal de alta e que geralmente ele tende a romper para baixo, né? Então, o canal de alta ele vai movimentar aqui, ele vai fazer um movimento aqui. Ele teria, né, para mim ficar um pouco mais despreocupado com o Ethereum, ele teria que ter voltado aqui na parte superior deste canal, né? Em algum desses movimentos aqui ele não conseguiu, né? Ele está lateralizado aqui, ele formou uma consolidação aqui entre 2.600 dólares mais ou menos, 2.590 e 2.400 dólares, ok? Ele está lateralizado, só que esta figura, digamos que a figura mais nítida, né, de Ethereum, é um canal de alta, e um canal de alta geralmente ele rompe para
baixo, ok? Diego, se Ethereum romper para baixo, perder $2.400, aonde você acha que ele pode vir? Acredito que ele deve voltar aqui neste fundo de 2.100 ou talvez até $2.000. Por quê, Diego? Porque Ethereum está mais fraco do que o Bitcoin, beleza? Então ele pode ter uma queda maior. Como que eu vejo, Diego, se o Ethereum está mais forte ou mais fraco que o Bitcoin? Eu venho aqui Ethereum BTC e eu analiso o gráfico dele, né? Todos os tempos gráficos aqui para mim de Ethereum BTC me mostra de fato que nós estamos formando topos e fundos descendentes. Ou seja, que a gente pode ver mais quedas Ethereum do que do próprio Bitcoin. Então eu ficaria de olho aí, talvez Ethereum e Bitcoin. Aonde, Diego, as operações mais seguras das mais seguras? Ethereum, $2.000, Bitcoin, $50.000, ok? Se você é um pouco mais agressivo, você pode realizar operações aí nessas outras regiões que eu citei também. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, né, de se inscrever no canal. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Um abraço.